Só quero dizer que agora Bateu. tá descendo deliciosamente. Eu misturei com água com gás, assim. Cara, mas não, esse é o terceiro copo e só agora que tu misturou com água com gás. Não, eu já tinha misturado antes. Que tá fazendo da tua vida? É o segundo copo. Só pra te avisar que não é por causa da água com gás que tá descendo fácil. É por causa dos da dois vodka. primeiros. É por causa dos dois primeiros. né? Tudo vai descer fácil agora. Tudo vai descer fácil agora. Meu Deus. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversação, o podcast de cinema menos maternal de toda a internet brasileira. Eu improvisei isso agora, porque, você devia ter falado mais. Ô, filho da Thiago, mãe. se tu não soubesse o que falar, consulta a gente, assim, cara. Mas a gente tava no calor do momento e eu quis manter Não, o cara, negócio. foi horrível. O que eu falaria então no lugar disso? Não sei, Mais eu não filho da pensei. mãe, ou mais filme da mãe. Mais filme da mãe. Mas filme da mãe, É. seus Tios. tios. Hoje nós vamos falar sobre o filme mais recente do... como que é o problema? Darren. Darren Aronofsky. Eu achei Aronofsky. que tu ia começar de novo. Não vou começar de novo. Isso é pros fracos. Filme Eu sou chamado fraco. Mãe, exclamação. Breve sinopse do filme aqui Breve. vai. O filme começa com, sei lá, o plano do Javier Bardem. Ele bota um cristal, um pedestalzinho. E aí você vê uma casa desincendiando, assim. Cara, a Clá tinha acabado de descrever, tu Sim, só precisava restaurante. repetir o que ela falou. Mas Tu não ouviu? eu tô fazendo o próprio, meu. Tudo bem, vai, É pode freestyle, vai. E aí aparece essa mulher, interpretada pela... Esqueci o nome dela. Jennifer Lawrence, acordando assim. Ela levanta, procura o marido. Você descobre que eles são casados, eles estão morando nessa mansão que ela tá restaurando. Meio no campo, assim. Meio no né? campo. Ele é um escritor, que ele tá meio em crise. Ela tenta dar oportunidade para ele escrever, mas tá sendo difícil para ele. Chega essas pessoas... bate na porta um homem, interpretado pelo Ed Harris, numa noite, e eles começam... Ele e o Javier Bardem... O nome dele... Eles não têm nome de personagem, né? É tipo ele e ela. Javier Bardem... Eles começam a conversar e a Jennifer Lawrence acha meio estranho você convidar um cara pra entrar aí na casa. Ele acaba dispondo a casa pra ele ficar, porque aparentemente ele tá meio perdido no lugar. No dia seguinte chega a esposa dele, interpretado pela Michelle Pfeiffer, e começa tudo... Desculpa, mas aquela cópia que eu vi, eu não consegui reconhecer a Michelle Pfeiffer. incrível. André. O André não conseguiu ver no cinema essa parada. E eles começam a ser bastante incisivos na presença deles da casa. O Javier Bardem acha tudo muito legal e divertido, e a Jennifer Lawrence está incomodada com a presença deles. Eles acabam descobrindo que eles são fãs do escritor, do Javier Bardem, e então foram lá provavelmente de propósito conhecer eles. E o cara parece que tá para morrer. Aparecem os irmãos, os filhos deles, que estão disputando a herança do pai, e um filho acaba matando o outro no meio de uma briga. Eles vão embora para cuidar, levar o cara para o hospital, e O Javier Bardem vai junto. o Javier Bardem vai junto, a Jennifer Lawrence fica sozinha em casa, encucada com as paradas e tal. E aí ele... o lugar onde o filho, um dos filhos foi morto, tem uma pocinha de sangue, que ela limpa todo o sangue da casa, mas aquilo ali reaparece e parece ser um ácido que cai corrói até o porão. Ela acha uma porta trancada, esquisita, no meio do porão. Tudo parece que está meio fora da realidade. Não é muito realista, não é meio absurda a situação. Mas aí
eles fazem sexo nessa noite, e aí tem uma elipse grande. Quando volta, não. E aí ela tá grávida. Na verdade, Antes teve o velório, isso né? Na verdade, É, ele volta. Ele volta. E no dia seguinte as pessoas começam a reaparecer, assim, porque ele convidou as pessoas pra fazer o velório lá na casa, né? Uhum. E começa a aparecer gente, e muita gente, cada vez mais gente, e vira uma festa imensa. E Sim. eu já não lembro mais, faz tempo que eu vi o filme. Mas ele A galera começa a avacalhar com a casa, começa a assim, destruir a Jennifer tudo. Lawrence fica puta. ele para e escreve alguma coisa ou não? Não. Não, só depois. Ele consegue. Então, depois do velório, eles fazem sexo. No dia seguinte, ela acorda dizendo que tá grávida. Aham. E daí isso impulsiona a escrita dele que tava em crise. Ele tava travado. pra E aí escrever. tem uma elipse de 9 meses, mais ou menos. Ela tá bem E grávida. aí ele escreve o poema. Ele escreve um poema, que é o melhor poema, e começam a aparecer pessoas na É a porta da palavra casa de Deus, dele. a princípio. Assim. Querendo adorar ele e começa a virar um culto gigantesco na própria casa dele, e aí o filme fica muito louco, porque vira uma grande alegoria sobre o culto do artista e a Jennifer Lawrence Misturando com completamente outras alegorias. desesperada porque ela quer ter o Javier Bardem só pra ela e quer viver Ter o com filho ele o dela de filho e boa. que não quer ter essas pessoas na casa, mas o Javier Bardem quer ter essas pessoas na casa e sei lá, Aí acontece eles têm começa o a ter filho. filmes de guerra, filmes de terror. tudo junto. começa uma guerra, um apocalipse, Sim. uma distopia no meio, e aí o filho nasce Sim. no lugar onde ele escrevia, que era um lugar proibido para as pessoas irem, e aí o filho nasce, E aí e ela meio que tenta ser protetora do filho, não deixa ele mostrar para as pessoas, mas aí ela dorme e ele mostra para as pessoas o filho, e as pessoas Comem o filho. Comem o filho. comem né? o filho. E aí Jennifer Lawrence despiroca e bota fogo na casa. E aí E começa aí- tudo de novo. E aí o fim do filme é basicamente ela... Você dá a entender que o Javier Bardem é um ser que utiliza o amor das pessoas como inspiração para criar a arte dele. É e aí, tipo isso. Isso tá sempre fadado a dar errado. E desse amor ele cria um cristal que quando ele faz, ele refaz toda a realidade de volta e acha uma outra mulher para fazer a mesma coisa. É isso? Mais ou mas menos então- isso. Aí acho que a gente tem que começar a discutir. Eu acho que a gente já Pirar, tá né? interpretando já. Sim, claro. Porque o filme ele é essa alegoria. Sim, ele tem essa Vamos começar do circularidade, básico. assim, né? O filme não é um filme realista, necessariamente. É um filme que acontece em uma série de situações absurdas, né? Ele até... E tem esse... aí que tá, ele é mais ou menos realista. Né? Ele vai aos poucos se tornando absurdo. Ele começa realista e aí se torna absurdo, né? E aí a gente acaba tendo que recorrer para alegoria, para algo além do registro realista, do que o pra filme tentar realmente tá entender- mostrando. para tentar entender o que é o filme, né? Primeiro, vocês gostam de filmes assim? Como é que vocês lidam com filmes que são Então, pouco realistas e muito simbólicos assim? é porque isso eu acho difícil generalizar, assim, porque, sei lá, tem vários jeitos de se fazer um filme alegórico, um filme mais simbólico, sei lá, né? E vários jeitos de fazer um filme realista também, né? Sim. Então, não sei, acho que é mais talvez discutir como esse filme faz Pode ser. esse jogo, né? Porque- Deixa eu só fazer uma pausa que eu comecei a falar da sinopse e não apresentei pelo menos a nossa convidada, Clarice Dantas. Sim, é esse Até- o motivo Você da não gente estar aqui apresentou hoje. ninguém, na Até real. mas você é mais importante, o resto das pessoas sabem. Clarice Sabe, Dantas, mas- até recentemente programadora do Cineclube do Badesca, aqui de Florianópolis, e nossa cara amiga formada em cinema também. E a gente são os mesmos caras de sempre. Obrigado pela sua presença. Pô, Clarice. Sim, tá mas assim, bacalhado. eu acho que é importante falar a coisa de que, para além do fato da classe ser nossa amiga, assim, mas de o trabalho no Badesca, ela disse que ela não programava todos os filmes, mas assim, foi legal.
enquanto ela tava lá, assim. Isso é importante, eu acho. Sei lá. A Clá deixou a marca dela na cidade. Sim, é uma autora. Agora, Voltamos Vocês ao estão sendo filme. muito gentis. Não. Estamos sendo gratos. Mas aí, tá, o filme é alegórico. Como é que vocês lidam com isso? Vocês gostam de filmes assim? Ou vocês não gostam de filmes assim e por quê? eu costumo ter uma dificuldade com filmes assim. Tem alguns que eu gosto. Normalmente algo que é clássico. Clássico não no sentido formal, mas que o mundo já disse que isso é bom, isso é interessante, isso está defendendo coisas interessantes pra mim e é bem feito. Mas em geral é difícil ver algo novo que tá querendo fazer esse tipo de trabalho. Parece que hoje em dia isso é meio velho, não dá Sim. a sensação disso? De que fazer uma alegoria hoje em dia é meio fora do lugar. Uhum. Eu acho Mas que... tipo o que, assim, quais filmes tu te Tipo, lembra Glauber de Rocha, pensar? por exemplo, Ah, tá. né? Eu vejo e às vezes há uma distância porque há uma artificialidade das coisas, eu não consigo entrar no negócio, mas eu me interesso e me divirto e quero pensar a respeito disso, né? Mas eu acho que justamente isso é o que torna o filme interessante. É um filme que foge um pouco do padrão do que a gente está vendo hoje em dia, assim. Ele é arriscado nesse sentido, né? Uhum. Eu acho que eu não sou muito familiar com a questão da alegoria, não gosto muito, mas ter visto um filme que ousa fazer isso hoje em dia foi interessante, de certa forma, assim, para mim. Por um lado, é interessante que o filme consiga chegar no cinema e a gente consiga ter visto ele aqui, ele fazendo isso, mas por outro lado, ele não é tão radical no jeito que ele faz isso, assim. Ele não se propõe a ser um filme que... Ele não foge do realismo exatamente, assim. Ele não... E isso me incomoda às vezes um pouco, assim, sei lá... As coisas acontecem como se fossem realidades, mas por causa disso acaba tendo um problema de verossimilhança, assim. Uma coisa que me incomodou muito é, tipo, as pessoas que vão invadindo a casa, elas são muito folgadas, muito, demais, assim, as duas do começo. Então, tu não tem nenhum tempo de ter uma noção de mudança, assim, porque elas já entram folgadas demais. Sim. Eu acho que isso é um problema do filme de maneira geral, né? O filme começa e faz coisas sem te preparar para isso, assim. Sim, né? sim. Eu acho que isso até me distanciou um pouco do filme quando eu comecei a Sim. ver ele, assim, tipo, tá acontecendo tudo isso e eu não tô entendendo por que isso tá acontecendo, né? Ele te posiciona muito no lado da Jennifer Lawrence, mas você também não... Ele é colado na Jennifer Lawrence, assim, Mas a tu não câmera diz não isso. sai dela, Sim, ou tá filmando ela ou tá filmando o ponto de vista dela. Ok, mas mesmo assim tu nem sempre tá junto com ela, tu não consegue acompanhar o que ela tá sentindo, assim. Sim, mas eu acho que não é uma questão do que ela tá sentindo, é a questão do que ela tá vendo, na verdade. Eu acho que a coisa da absurdez do filme assim, realmente eu acho que não tem uma explicação para as pessoas serem folgadas. Eu não sei, esse filme não é... Eu não acho que o filme seja realista, eu não acho que ele esteja tentando mostrar pessoas vivendo o cotidiano. É absurdo desde o início, assim. Ele não é isso. Bom, mas fala. Não, acho por que que é tu acha que absurdo ele não é desde o absurdo início. desde o início? Eu acho que o filme começa Porque com ele é uma absurdo. mulher acordando e depois, no fim das contas, a gente sabe que tem uma circularidade que, enfim, a coisa se repete. Sim, Enfim, o filme no está fim. fechado em si mesmo, não Sim. é o cotidiano de uma família ou de Mas uma... ele tem uma série de justificativas de por que ela cuida da casa, o que é ter uma família, o que é ter filhos, o que é tu Sim. querer ser um escritor e se recolher. Ele tem todas Sim. essas séries de justificativas. Sim. Ele tem um tom de diálogo que é realista. E, assim, eu acho que tem vários filmes que fazem isso de outro jeito, que um dos grandes jeitos de você explorar isso é, sei lá, é tu mexer com os atores, de como que eles vão falar essas coisas, assim, daquilo sair completamente de um plano... Às vezes as situações são realistas, mas o tom de atuação é Sim. fora, né? Isso não Aí eu acontece acho aí. que estaria um ponto que é interessante, esse jogo entre a atuação, de certo modo, de ser uma atuação realista. A gente está usando esses termos assim, que são termos bem complicados, sim, né? Sim, são termos complicados. Mas, enfim, mas ao mesmo tempo de tudo que acontece é absurdo. Mas eu tenho a impressão de que em nenhum momento o filme sente a obrigação de justificar
o absurdo que são aquelas pessoas entrando na casa. Mas eu acho que é gradual. No começo é só um estranho que tá entrando na minha casa. Sim, Depois vira uma situação absurda. Eu acho que sente, porque tem coisas do tipo, mas por que ele vai ficar aqui? Não, porque aqui é muito isolado, então ele não tem pra onde ir. Não, sabe, eles vai colocando vários elementos desse tipo, não, mas deixa eles ficarem, porque não sei o quê. Sabe, tem várias cenas que trabalham com isso, eu acho, pra ter que justificar por que eles estão aceitando, por que não sei o quê, por que ela tá fazendo a casa. Tá. A gente colocou 2 dados que eu acho que são relevantes pra gente destacar pra continuar, assim. O primeiro é que o filme tá colado na personagem da Jennifer Lawrence, e o outro enfim, dessas pessoas virem entrando na casa, assim, né? E a coisa da alegoria, a alegoria do quê, assim? A gente tá falando de alegoria, mas em que direção essa alegoria aponta? Eu queria comentar um pouco o que o Thiago falou de ele conhecer os clássicos que trabalham com essa alegoria e disso, e sei lá, ele acabar entrando mais neles. Tem uma coisa que eu acho que tem a ver com os tempos de hoje também, que eu sinto que me atrapalhou muito para ver esse filme, que é o fato de, tipo, antes de eu ver o filme, eu já sabia de tudo sobre o que ele era, essa alegoria, digamos. Eu já sabia que ele era um filme que trabalhava com a coisa da Bíblia, de ser um discurso bíblico ali, mas numa releitura... Putz, eu nunca li a Bíblia. Sei lá, mas tem, tipo, a coisa do Gênesis, do paraíso, das pessoas que são expulsas do paraíso. Inclusive, ela fala... Tem o Caim e Abel, do irmão que mata o outro. Ela fala em um diálogo, assim, do tipo... porque a gente vivia num paraíso aqui, e aí... Sim, que ela queria construir o paraíso. No final, ele disse que ela era a casa, ela era home, né? Tipo, ela era, de certa forma, mãe terra também. É a mãe natureza, a mãe terra, o planeta. Então, e aí tem o discurso ecológico também. Que o próprio, antes de ver o filme, eu já tinha lido uma entrevista do diretor que dizia que ele fez esse filme sobre os tempos atuais, sobre o desrespeito que a humanidade tem com a terra. Um discurso bem ecológico. Mas isso é um esforço que o espectador de hoje tem que fazer hoje em dia, que é não ler as coisas. Sim. Eu, por outro lado, eu não tinha a menor ideia do que era o filme quando eu fui assistir. Eu também não. Eu consegui me livrar de ler qualquer coisa pra ele, ouvir qualquer coisa. Eu gostaria de ter conseguido fazer isso. Assim, e por conta disso, tem essa primeira metade do filme que eu me interessei bastante. Porque ele parecia ser um suspense, parecia ter um segredo, parecia ter um complô, uma coisa misteriosa. Apesar que tem aqueles planos no começo do filme que mostram que tem algo místico, né? Mas eu tava esperando quando ia encaixar isso e como que ia encaixar isso. Sei lá, parecia que ia ter um crime, que ia ter uma conspiração, uma parada. E aí ele vira... Porque a trama não importa tanto, assim, nas relações. O que importa é... A mensagem. Um ideal, tipo, que no fim das contas acaba sendo tão pulverizado, assim. Vocês falaram de Bíblia, de ecologia, eu vejo muita coisa de sofrimento de artista, dessas também coisas. Tem a criação do artista. Pra mim era basicamente a relação entre ele e ela, assim... Mas é isso que eu queria ter tido, um pouco mais dessa noção de que tem um... Porque por já ter visto todos esses comentários, assim, eu já peguei o filme nessa perspectiva de que tinha um subtexto ali desde o início, assim. E isso foi se tornando insuportável em algum momento, assim, sabe? Pensar que o filme inteiro era aquilo. E eu queria muito ter conseguido ver o filme sobre o que é o discurso não alegórico, assim, o que está acontecendo ali, né? Mas vocês não acham que sempre o primeiro terço do filme não é a melhor parte do filme? Porque é quando tu não sabe o que tá acontecendo com o filme. O filme é uma grande potência, assim. Ele pode ser várias coisas. E com esse filme isso é muito clássico. Assim, isso é muito claro, assim, né? Sim. E quando ele começa a se revelar sobre o que ele realmente está querendo falar. E sobre... nossa. Pra mim... Assim, para alguém que escapava totalmente a possibilidade de ser um filme alegórico, assim, a cena de guerra em casa que tem, pra mim virou uma piada só, assim, tipo, caralho, tá, entendi, assim, eu tô vendo, não,
já passou do ponto em que é uma crise entre um casal e o filme tá me mostrando outra coisa, assim, que é, sei lá, da mentalidade deles e tal, que não deixava exatamente ser interessante. Mas não tinha talvez essa alegoria com relação à Mãe Terra violentada. É uma mini história da humanidade. Como Mas, uma assim, mini história da humanidade. Não tinha isso, assim, pra mim. Sim, pra mim já tava muito claro, assim, quando começa a ter, tipo... Sei lá, eu nem conheço muitos episódios da Bíblia, assim, eu acho que pega mais do Antigo Testamento até o que seria o nascimento ali Sim. de, sei lá, Jesus. Ele é um talvez, judeu, que né? foi- O Darren Aronofsky. Ah, Isso tem que deixar marcado. Então, Sim. acho que o interesse no Antigo Testamento é maior. É do maior que do que no Novo, né? O que tu ia falar, Clã? Que, não sei, eu também assisti o filme já tendo lido um pouco sobre, mais ou menos nessa mesma situação. Então eu sabia das referências que poderiam surgir. E mesmo assim, pra mim foi meio piada também, afinal. Tipo, na real, assim, eu não gostei do filme, eu tô, tipo, esperando que vocês falem alguma coisa que me faça gostar de alguma coisa do filme, porque eu acho que eu não gostei de nada, nem do primeiro terço, assim. Sim. E eu só achava chato, sabe? Sim. Tipo, Eu tudo ta- que ia acontecendo, nossa, sério, vai Eu entrar fiquei nisso. de saco cheio, cara. Mas o que... assim, por não que que sei, tu não- o absurdo das coisas e de realmente, tipo, não tinha pensado muito nisso que tu falou, mas essas coisas dos absurdos, ele não assume Ele não realmente investe o no absurdo. absurdo, né? Tem Não- uma justificativa pra aquilo tá acontecendo, né? Sempre tem a desculpinha do Javier Bardem. Sim. E sempre tem a Jennifer Lawrence aceitando tudo. É, E acho ela que- aceita e demais, o jeito que ela tipo é, assim, acho que me porra. incomodou muito, assim, Sim. tipo... E é de engraçado ela porque... ela tem toda essa figura pura e imaculada e que respeita todo mundo e não quer ser agressiva de nenhuma forma e, tipo... Meu, é a tua casa, né? Faz alguma coisa e ela não faz. Puxa a faca de uma vez, não. Ela só pega um pedacinho de vidro no Sim, final. tipo, Joga essas pessoas da pia. Sim. eu fiquei, Mas- tipo, no final mesmo, e aquele plano do fogo no começo, aquilo eu achei muito complicado como montagem, porque quando começou a sequência final, eu já tava, tipo, bota fogo na casa de uma vez, cara, daí tipo, porra. a gente já sabe o que Tá- vai acontecer também, né? Mas eu acho que pensar a personagem da Jennifer Lawrence é importante. Eu acho que Sim. Sim, não é necessariamente ruim, é o que ele está querendo fazer ali. Me lembrou muito do próprio Cisne Negro, que é um dos filmes anteriores dele, assim, Sim. que era uma personagem que se sentia muito violentada pelo entorno dela, assim, pela realidade Pela que ela... mãe, principalmente. Pela mãe também, mas enfim, O Aronofsky, ele tem um pouco esse tema de não talvez ser uma alegoria tão clara, mas de brincar um pouco com a realidade dos personagens terem uma percepção diferente do negócio. Donnie Darko, o Cisne Negro. Donnie Darko Donnie não é Darko dele. não é dele. Não? É o, como é que é, aquele das drogas lá. O pia dele, né? O Pi é dele. Pi. E É. o Requiem for a Requiem Dream. para um Requiem sonho. para um Requiem para um das sonho. drogas. Isso. Mas tem essas Das drogas. paradas meio loucas. E... O personagem dela acaba sendo mais interessante em tentar entender como que ela tá conseguindo sobreviver nessa situação, né? Não, tem uma passividade, mas tu tem que abraçar isso, entendeu? Tu tem que, assim... a personagem é uma pessoa que sofre pelo que tá acontecendo. Ela sente, ela não reage, entendeu? Mas eu sinto que ela sofre pouco também. Eu não. Não, ela deveria sofrer, tipo, ela não demonstra Externaliza assim, o sofrimento. ela não reage tanto, Sim, tipo, sim. ela não Mas ela sofre assim, ela deveria sofrer pra caralho, mas ela é muito, sei lá, meio me dá aflição assim do filme ter até um discurso e a personagem não ser forte assim nos tempos de hoje. Assim. Mas eu acho Sei que lá. talvez aí esteja um pouco, sei lá, o lado por onde o filme me toca um pouco, assim, que é a dessa passividade e dessa passividade ser aflitiva, assim, pra mim, né? Tipo, Sim, de, sim. de a Sim, coisa o filme ir é tendo aflitivo. um crescente de abuso do Javier Bardem, assim, tu vai...
Tu vai percebendo isso e a personagem, sei lá, simplesmente não vai embora. Assim, e quando ela quer ir embora, ela não consegue porque a casa tá infestada de malucos, assim. Mas, sei lá, eu acho que o filme, ele tem, por ele ser tão alegórico, assim, ele tá sempre se privando de investir nos personagens. Ele não diz o nome, né? Ele não diz um monte de coisas. E aí, por causa disso, tu não consegue, sei lá, pra mim, falta pra eles, assim, pra tu ter essa noção, sabe? Do que você tava falando. Me perdi um pouco, né? Sim, mas Não, eu acho que ele entendo, constrói as mas- coisas. Eu acho que as 3 grandes alegorias que se alimentam, que é a ecológica, a bíblica e a artística, elas constroem, assim, elas estão ali, assim. E eu acho que o trabalho do filme é todo em Sim. cima disso, não é Sim. tanto em cima de construir personagem, Sim. por exemplo. E ao mesmo tempo eu admiro que, assim, uma das coisas que eu valorizo no filme é que ele quer falar sobre aquilo, assim. Tem uma vontade do filme de fazer uma coisa, assim. Mas me incomoda muito ele ainda estar preso, porque o filme tem que ser lançado, sei lá, ou porque... Mas, enfim, ele não arrisca, assim, demais pra mim. Isso eu acho complicado, sei lá. Ele até tem um valor de choque que eu lendo assim, o pouco que eu li, tipo, aproximaram muito ele ao Lars von Trier, tipo, nesse sentido de vou falar das coisas da vida de uma maneira abstrata um pouco e mostrar bebês sendo comidos, né? Tipo, nesse nível. O que eu já acho uma aproximação que me deixa menos desgostoso, mais desgostoso ainda, porque eu não gosto do Lars von Trier. Sim. O que eu... Só pra fazer uma ponte. O que eu quis dizer de valorizar um pouco é também disso, dele quer falar uma coisa sem ser o cinismo do Lars von Trier, aquela coisa, sei lá, meio imbecil dele. Eu valorizo essa honestidade um pouco do cineasta, assim. Sim, é um filme que se leva extremamente a sério também, não é tão legal. Não, a tensão que ele cria nunca tem um escapismo, a não ser que você ache engraçado realmente as cenas da guerra, assim, porque é um pouco absurdo. Mas o que vocês acham das alegorias? Da alegoria da Bíblia, da natureza e do artista? Eu acho bem óbvio. Eu acho assim, não precisava. Eu não mudei nada da forma que eu penso vendo esse filme. Né? Porque... Assim, eu consigo talvez vislumbrar um pouco o que seja essa relação alegórica do filme, assim, mas o que eu pensei durante o filme tinha mais a ver mesmo com... Enfim, o filme se chama Mãe, o filme está colado na personagem da Jennifer Lawrence. Ela é uma personagem passiva e tem a relação com a casa. E é sempre um abuso em relação a esse lugar que ela está tentando construir. Assim. Nesse sentido, eu acho que o filme tem personagem, aliás. A personagem dela tentando construir a casa que foi destruída, assim, né? E que isso nunca é respeitado. Eu acho que, pra mim, é isso, assim. Agora, claro, o que depois de 2/3 do filme vira aquela bagunça, assim, que é... Sim, entendo. Pra mim é uma piada, Mas quando ela tá construindo a casa, tu acha que ela só tá construindo a casa? Ela não tá sendo a musa inspiradora ou qualquer coisa do tipo? A então, energia... ele chama ela Acho que de não, deusa, porque ele não né? tá conseguindo Mas- escrever, assim, tipo... Mas- Fica bem claro desde o início que a relação deles também não tá... Ela não é mais a musa dele, ele já tá meio cansado. Tá, dela, ok, não tá dando muito certo, mas aí acontecem umas coisas e começa a dar certo. Sim, esse momento que começa a dar certo é uma Mas das as partes que coisas fica mais acontecem interessante. É justamente então. as coisas que vêm de fora, São né? externas, sim. Mas Não vem dela. contribuem para a alegoria do artista, de que é sobre um processo artístico, assim, é um pouco como o Cisne Negro, que tem o sacrifício do artista, mas agora é polarizado entre um casal, não é Sim, só uma mas uma não pessoa. é polarizado, é tirado do ponto de vista do artista, assim, a não ser que tu considere ela como uma artista que está construindo o paraíso. Daí sim, mas passa do ponto de vista do artista evidente ali, que é o poeta, Sim. para ela, né? Sim. E é a violência da poesia, na verdade. Sim. A poesia que é destruidora contra a tentativa de construir um lar.
Sim. lugar para se habitar, assim, né? A coisa do poeta, Mas a o lar- figura do poeta, o que ele inspira nas pessoas é a destruição. Assim. Mas o lar não é construído para si mesmo. Tem todo o interesse em que ele escreva, em que, entendeu? Também, É tudo em função Sim. disso, parece, ao sim, mesmo tempo. também, mas tem que ter a contrapartida, Sim. né? Não é só a escrita dele tem que... E ele, principalmente, tem que estar com ela, né? Sim, sim. Da onde vem a necessidade dela de ter ele só pra ela, assim, e a versão dela. Eu também pra não mim, entendi. isso... Tipo, tudo bem, uma pessoa vir e começar a destruir a tua casa, ok, ninguém quer, mas assim, por que ela quer ficar tão isolada? Mas nesse ponto eu acho que eu saio um pouco de pensar em personagem para pensar mais em dualidade que o filme está propondo, assim, da coisa da construção, que é o que ela propõe, e a destruição, que é o que ele traz para o filme, assim, né? A coisa dela necessitar de uma segurança, da casa e da união com ele estável, e a perturbação que ele traz para esse ambiente, assim, que ela, né? Eu acho que isso é assim- colocado, não tem uma justificativa, mas tu tem que aceitar isso, que ela é uma pessoa que ama muito mas- ele E que e que depende Do amor. do amor dele, assim, né? Tipo, ela é questionada, aliás, né, com relação a isso, pela personagem da agora descoberta Michelle Michelle Pfeiffer. Mas não sei, cara, pra mim não cola, sei lá. Eu não sei, eu tava que fazendo não um cola? trabalho lá e eu passei a semana vendo Garrel, assim. Ah, Então eu sei o que é um amor você tá no ardente. cinema e Falando, você quer tipo, falar de... Xuxa. Eu sei o que é ter até personagens malucos, assim, que amam as pessoas e fazem merda. Não sei, ali alguma coisa não cola. Não sei se é mas eu acho que diálogo, assim, não sei se é... Mas é... se vocês não aceitam isso, vocês não aceitam o filme. Pois é, mas já é tipo a segunda ou a terceira vez que tu fala que, tipo, isso é um dado do filme que tu tem que aceitar. Realmente, aí eu acho que eu simplesmente não aceitei, assim. Tipo, pra mim isso não funciona. Isso estava perguntando. Eu acho que talvez. Eu fiquei me perguntando um pouco disso, de alegoria. E será que eu não gosto de filmes alegóricos em geral? Ou será que, né? Aí você falou de Glauber Rocha e gosto de Glauber Rocha. Sim. Mas não sei. Apesar de não ser divertido exatamente, né, Thiago? Desculpe. Ó, Terra em Transe é super divertido, cara. Não é. Ah, é. Mas Idade da Terra é divertido, velho. Não O é. Dragão da Maldade é divertido. Não é. Não é. Então tá, então É chato. isso, não né? sei. Eu acho que. Eu não sei, cara. Vocês têm que aceitar o que o filme coloca como base, assim, entendeu? Mas ele, Mas tem que ele se não fazer coloca aceitar um como pouco base. Também, sabe? Mas a base é a Jennifer Lawrence. O que é a Mas Jennifer ela tá Lawrence? muito fraca no filme. É, assim. cara. Ela tá atuando bem e tal, mas ela não. Mas é uma personagem passiva. Vocês têm que acho aceitar o fato de ser uma personagem acho que a passiva. passividade dela é o Mas Mas eu não pra sei eu se ela é a assim, base do filme também, tipo, o Javier acho Bardem tá ali, assim. Não, né? se tem uma coisa que funciona no filme é essa incomodação dela aparente. E você pode não querer aceitar ou entender por que ela não age a respeito disso, mas é um dado que faz parte do signo que é o personagem, porque esse filme é tudo signozinhos tentando interagir Acho que com o tem, outro pra criar tem uma coisa que é o seguinte em relação assim a personagem da Jennifer Lawrence, né? Esse filme é um filme que ele não tem uma história pregressa dos personagens exatamente. O que a gente sabe da história passada dos personagens? A casa do Javier Bardem pegou fogo e a personagem da Jennifer Lawrence é o quê? É a personagem que sustentou ele após a destruição dele, assim, né? Ele tinha perdido tudo Mas e isso ela a gente nem sabe reconstrói exatamente. a vida dele. Isso É aí. isso que é dito. Mas não é bem dito também. É dito do tipo... eu tô arrumando a casa Não, e... ele fala isso pro personagem do Ed Harris. Ele fala que pegou fogo Sim, na que a casa? casa Quando ele era fala, jovem, a casa pegou fogo. Fala. E E que, ela foi- então, o que é? A personagem da Jennifer Lawrence, ela não é ninguém sem ele, assim, né? Tem essa coisa, a relação entre os dois os dois são só a relação entre eles mesmos, assim, né? Então, E o Javier Bardem é um pouco mais do que isso. E esse é o problema, né? Porque ele é um artista e ele precisa viver Ele pra precisa fora. quer das outras e ela pessoas, não sim. precisa. Aham. E...
Eu acho que assim, tem que aceitar essas coisas pra entender o filme, assim, sabe? Sim, eu acho. A questão é tu achar que se isso é bom ou não. Mas o filme é Sim, isso. sim. O filme é isso, entendeu? Eu tenho uma outra coisa dessa, das coisas que tem que aceitar, assim, tipo, que me incomodou. Essa coisa da casa, assim, essa coisa da casa imaculada, não sei o que eles chegam, eles estão avacalhando. Tudo bem, depois, obviamente, as pessoas, como eu falei, eu achei as pessoas muito folgadas e isso me incomodou. Mas, assim, pra mim a casa não tem que ser esse lugar, não tem que ser o paraíso, assim. A Não, casa mas tem que ela ser... quer que seja, Mas né? é que tá. Que o Mas filme isso tá pra propondo mim é uma coisa muito dualidade. americana da casa, sabe? Tipo, me incomoda essa coisa assim tão americana do home, não sei o que, Sim, my home, blá blá blá. Mas é o planeta Sabe? Terra. É tudo que e aí existe. é que tá. E aí é que no fim o que me pesa é que é o jeito que ele tá fazendo dos americanos entenderem que o planeta Terra está se fudendo. Porque imagina se as pessoas chegassem na sua casa e fudessem essa casa. É isso que está acontecendo com a Terra. Sim. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, desandou. Ó, aí começou a ficar interessante. Sei lá. Sim. E a gente comentou num breve intervalo que a gente teve que a gente vai falar um pouco sobre a forma do filme. Que a forma do filme filma Jennifer Lawrence o mais próximo que a lente focal consegue. Numa Steadicam que trepida muito. E... Que não dá pra ver o home dela. É sempre o rosto dela, é muito o rosto dela sempre, assim. Né? Ou as Se você... costas, né? É um plano próximo o tempo todo. Sempre acompanhando nessa câmera mais tremida do que o necessário. Sim. Ah, Com a iluminação ruim, uma iluminação que parece de ambiente, mas que claro que tem uma composição ali, Sim. mas que Sim, sempre é uma luz de fundo e nunca uma luz que ilumina o rosto, assim, né? Tanto que acho que a crítica que eu li que aproximou a Lars von Trier tava querendo lembrar um pouco de Dogma 95 com essas coisas de iluminação e precariedade, assim. Então... Nossa, mas eu acho que não é nem um pouco precário. Não, é superprodução, É. sem dúvida. Mas tem esse aspecto de precariedade em tudo. É muito incrível, né? Quando uma mas- superprodução consegue colocar um É uma- aspecto de precariedade, né? Tu já começa a ficar meio... Eu não sinto esse aspecto de precariedade. Pra mim, tudo tá ali super bem construidinho, assim. Sei lá, nesse caso, eu acho que ele até é coerente, de certa forma, porque se ele tá tentando, enfim, criar uma alegoria de alguma coisa, realmente ele cria um ambiente, uma imagem que é totalmente artificial pra mim. Sim. Tipo, né? Ok, o movimento da câmera na mão é instável, mas é controlado, tá na Steadicam, sabe? Ele não tá ali solto. E a iluminação, ela é escuro, mas é escuro de propósito. O que tu tem que ver, tu tá vendo. E tem backlight, mas é um backlight bem preciso, bem laranjinha, assim, com o filtro Sim. bem escolhidinho, Sim. tipo, naquele ponto, sabe? Bem focado, que cai em cima da mesa, cai em cima de não sei o que, uma Sim. luzinha laranja. Então, Sim, cara, é sim. super específico. Super assim. calculado. A gente, né? a gente Inclusive- quando apresentou... Desculpa, a gente quando apresentou a Clá, a gente falou só da programação do Badesky, né? Mas a Clá é fotógrafa também. Sim. Então, vai lá. Como nós estamos vendo Eu agora. sempre olho essa parte dos... Mas, não, o que eu ia comentar é que... O que eu ia comentar? Ah, não. Plataforma. Que eu vi no cinema e depois quando eu vi a cópia do André, hoje à tarde, assim, eu não vi inteiro, mas eu vi uns pedaços. Era uma tela do Matisse, assim, nos primeiros tempos, né? Mas me ressaltou um pouco isso que a Clá tá falando, eu não tinha me tocado, mas do tipo... Tudo que é pra ser visto, eu conseguia ver, apesar da qualidade ruim ali que tava na cópia. Tipo, tinha um monte de coisa que tu perdia, mas tu via o que tu tinha que ver, assim. Então isso não é precariedade, né? Isso Não é controlado, diferente é. do Dogma, né? Com Não, certeza. com certeza. Mas tem esse desejo de fazer uma sub-iluminação, de fazer uma De coisa ser um que- pouco sujo, de ser um pouco sujo, feio. é. Sim, sim. Nossa, me incomoda muito com o ritmo de quadro a quadro do filme de... Ele desde o começo cria essa... O que você não tá vendo pode ser perigoso, pode ser crítico, e é uma tensão
no mesmo nível alto, assim, o tempo todo. Ele não tem começa modulação. ele começa do talo e eu acho isso um problema, assim, Porque Por aí isso que tudo quando se relaciona com o filme. quando sim. chega na crise de verdade do negócio, você já passou do pior, já tá naturalizado. Assim. Exato, Qual é? Isso me incomodou também. Uma coisa sobre isso, da Isso proximidade... faz muito sentido, na real, de começar do talo, que a gente diz, né? De não ter movimento, quase, parece o filme, às vezes. Né? Pra achar algo mais positivo pra falar do filme, eu acho o Ed Harris e a Michelle Pfeiffer muito fodas. A Michelle Pfeiffer é foda, né, cara? Cara, que terror assim, eu não quero nunca conhecer eles na minha vida. Se eu conhecer, eu vou matar de cara, assim. E ainda eles têm uns filhos, né? Que fazem umas merdas, assim. Caralho, não bastava eles. Sim. Eles criam... Corta vira, isso, Thiago. quando eles entram... Não, quando eles entram no filme, vira quase um filme de terror pra mim. E eu gosto do filme nessa parte. Eu acho massa o movimento de filme de terror que o filme tem. Isso eu acho uma das coisas boas também. Eu acho que, inclusive por ele estar meio que livre da coisa de ser um filme de terror, né? Eu acho que os sustos funcionam bem assim também. Ele... Isso é verdade, aquela parte do sangue lá, ela desce no porão, ela leva uns sustos e tal. Ele não tá Até trabalhando pro funcionou, susto. assim. Então a coisa. Mas acontece, assim. Bom, Eu lembro da Michelle Pfeiffer num filme que eu vi do Tim Burton, que era meio que de uma série, Sombra, não sei o quê, um filme com Johnny Depp também. Sim. Que ela tá muito foda também. E, pô, ela é uma ótima atriz, né? Últimas colocações, alguma coisa que a gente deixou de falar desse filme? cara, tudo, né? Assim, Sim, como sempre. falando tudo, né? A de gente só- alegoria da Bíblia, do quê? A gente Da só- arte, A gente não fala de nada, né? A gente só enrola. Mas onde é que tá isso, assim? Tá, então vamos Desculpe. falar mais. Faltou. Qual dessas alegorias pesou mais quando no fundo da Pra cabeça mim é de do você? artista. A do Pra artista mim é é mais ecológica. nítida. Pra mim é ecológica. Pra mim também é do artista. Pra mim, parece que o filme, ele foca muito nessa direção do personagem do Javier Bardem ser um escroto, ser um artista, mas ser meio que um mal necessário, assim, pra continuidade das coisas. E que ele vai estuprar tudo pra criar mais, assim. Sim. Eu sei lá, e parece que... Eu não imagino o cara que escreve, dirige isso, como que ele continua fazendo arte depois disso, O sabe? foda é que se tem uma alegoria do artista junto com a alegoria da Bíblia, o artista é o criador também, que é Sim. Deus, né? É, Ou seja, Deus tipo, demiurgo. Deus também foge Sim, com a tanto que terra. tem Sim. toda a coisa do culto, né? O culto ao artista é o culto É. a Deus também. Sim, sim. Tá bem claro isso. Filho de Deus que É. vem salvar e todo mundo come o pão do Filho de Deus, né? O corpo, esse é meu corpo, todo mundo come assim, né? Tem vários elementos na real, né? Mas pra mim a coisa do artista ainda foi a que veio no final que eu saquei, porque eu já tava, né, com essa pré-impressão dos outros que ainda foi a coisa interessante, assim, pô, então ainda tem uma coisa como artista ainda, né? Mas, Não querendo psicologizar o Darren Aronofsky, mas parece que é um filme que ele tá querendo fazer pra mulher dele, assim, do tipo, ele tem que Desculpa. passar por essas merdas todas, assim, e, poxa, desculpa por eu ter que Não casar fazer em isso casa, contigo, não é. conseguir ficar com os filhos. não É, conseguir parece uma criar, merda assim, né? é. Dá a impressão que é isso, assim, né? Assim, vamos, só pra finalizar no final, o que vocês acham do Aronofsky, do que vocês conhecem? Qual que é o melhor filme pra O vocês? Lutador. eu não vi. The Wrestler. é. Sim, eu acho que The Wrestlers é o melhor dele, sim. E é bem diferente, né, do que E eu é me bem lembro, muito, assim, sim. tipo, eu fui procurar os filmes que ele tinha feito agora e eu vi o Lutador no meio e eu não entendi, assim. Acho que talvez o que é mais próximo desse filme é o Fonte da Vida, que eu não vi, Eu não vi também. mas que parece que é uma coisa bem louca, assim, com um casal, mulher, Deus, O paraíso. mais próximo do filme Tem é o uma coisa Noé, bem que é uma coisa do Velho Testamento mas da Bíblia também. né? Tem o tem Noé Noé. que também é. E o Cisne Negro tem a coisa do processo do artista também. Eu acho que os filmes estão se comunicando de certa Sim. forma. Assim, né? Eu não tinha visto o Cisne Negro e assisti depois de assistir o Mãe. E nesse sentido de, massa. tipo, realismo, não realismo, brincar com coisas, enfim, com coisas absurdas e tal, eu
acho que o Cisne Negro é mais bem sucedido, assim, ou Também pelo menos acho. mais interessante pra mim. Sim, Porque mas é assumido, né? é assumido e é mais, sei lá, não sei se coerente ou justificado, porque tu vê as coisas as coisas absurdas começam a acontecer com a Natalie Portman lá mas, tipo, ao mesmo tempo volta pra realidade, assim, tu vê, tipo, sei lá, foi um sonho, ou foi um delírio dela, ou foi não sei o quê, e tu entende muito mais por que aquelas coisas estão acontecendo e o que esses delírios dizem sobre o personagem, sobre o que ela tá vivendo, assim. E nesse filme eu acho que não, ele é só... deriva. Ele é só a deriva, ele é só absurdo. Tipo, né, acontece nessa casa que é isolada do resto do mundo e é uma casa toda artificial, isso já é também um... Ó, tá vendo? A gente tem que isso, começar né? de novo a conversa, porque eu acho que é daí que devia partir a coisa. Assim, A pedrinha. É como se que ele fosse fazer o Cisne Negro sem a pressão que a personagem do Cisne Negro tem, colocando as mesmas coisas, né? Exatamente. E a pressão é isso, é a casa invadida, que é o que eu tava dizendo que pra mim é fraco, sei lá, no começo, Sim. né, pelo menos. E aí tem aquele remédio que ela toma, né? não, gente não toma verdade, que é remédio. bizarro. Não, tem várias coisas que sentido. passam... E que isso pra mim é pior ainda, O porque isqueiro daí é que do tá tipo, embaixo ela de parou não de sei tomar o onde. remédio, ela tá delirando. Tem sempre E tem essa A coisa do necessidade som, de justificar né? A coisa do realisticamente. som. O que é o som no filme? O som a tem umas coisa coisas dela, interessantes tipo, e umas coisas tocar estranhas. nas né? paredes, daí ela meio que Isso. sente. A gente não falou do filme, Tem vamos umas- começar de novo. Ela vê o coração, né? o coração e da aí casa, começa sei a lá. apodrecer vai o morrendo. coração. Tem tudo Esse, isso também. tem essas pequenas coisas que elas nunca se fecham, nunca tem uma justificativa para isso acontecer. Até porque essa não é a ideia do filme. A ideia Exatamente. do filme parece que criar um contingente de imagens que vai dizer algo maior do que a soma de todas elas. Ou não dizer, talvez. Pra mim não consegue dizer muita coisa. E- Mas é porque Pois é, ele justamente, justifica tipo- ainda. Tem o remédio que ela para de tomar. Tem, sabe? Tem. Tem essas coisas, assim. Tem... Sim. Tipo, tudo bem tu não querer explicar todas as coisas, mas Dá uma base. tenha um motivo pra colocar essas coisas, que elas criem e se acumulem e criem algo ao longo do filme, né? Pra mim, tipo, essa do remédio mesmo e o coração batendo Ou então lá. assuma, né? É um filme surrealista, sei lá. É um filme eu acho que é tipo- isso, ele tá nesse meio termo. Ó, Mas eu a acho que ele justificativa- assume dentro do que ele pode, cara. Ele assume Mas do que dentro ele pode, por quê, assim... Porque ele tá fazendo um filme que custa, sei lá, 30 milhões, cara, entendeu? então faz outro filme, sabe? Não, mas ele tá querendo fazer esse filme. Só um último dedo malicioso. Mais um dedo não vai caber. Na mãe? E se fosse um filme do David Lynch? Eu acho que Seria melhor filmado. Seria bem melhor, acho que seria bem Seria melhor. melhor. Mesmo assim não seria um filme. Mas Seria um filme. eu não sei, a coisa... Tô brincando. A coisa... Rodrigo vai te bater. Drama sério. Quando eu falei, eu tava pensando mais no Bruno do que no Rodrigo. Mas a coisa da explicação, assim, é que eu acho que tem... De fato, eu acho que tem menos a ver com personagem, com uma explicação que tu vai encontrar na construção da personagem do que a explicação que tu vai encontrar no conjunto do filme, assim, eu acho. Né? Sim. E eu acho que, por exemplo, a coisa porque tá, tudo bem, o filme tem duas coisas, ele tá concentrado nesse ambiente que é essa casa e ele tá colado na personagem da Jennifer Lawrence. E daí tem a coisa da obsessão da Jennifer Lawrence com reconstruir essa casa e fazer dessa casa o paraíso. E o sentimento de invasão que ela sofre durante o filme inteiro, assim. E daí tem essa coisa do som, né? De fato, a gente não falou disso durante a conversa inteira, mas é muito importante porque percorre o filme inteiro, assim. E não sei, é meio que violento, assim, esse som durante o filme, né? Um som agudo que ela ouve... Mas o é tempo só quando inteiro. ela vai tomar o remédio, assim, né? O remédio ela toma, eu acho que pra passar, reação, né? Sim, mas tipo...
É ali, aí ela vai lá e toma o remédio e acaba, né? Pra mim sempre tem sempre a dualidade entre a coisa da construção de um ambiente em que se pode viver em segurança e a destruição que esse ambiente está correndo risco, assim. Né? E daí o som que ela ouve, que sei lá, pra mim entra meio que por aí, assim, não tem muito a ver com qual o problema da personagem ou qual a doença da personagem, assim. Sim. Tem mais a ver com isso, assim. Apesar de eu não gostar muito do filme, tô tentando... Obrigado pela presença de todos, Lucian, André, Vitor e principalmente a Clarice. Próximo filme vai ser o Blade Runner 2049. Vai? Porra, Vai. mas eu nem votei. Não é uma democracia, André. Foda-se, André. Você tá achando o quê? Tu nem viu esse filme direito, tá... Sim. Chega atrasado. Inventa a sessão de cinema que não existe. Erra a Por sessão, que eu fui abrir minha boca? erra o ônibus, erra a sessão de cinema. E aí baixa um... E quer ser um cidadão da democracia. Devecando, Não, parte não. B e acha que pode falar sobre filme aí. Não, André. Tem vergonha na cara, não? Vai ver Blade Runner aí. Só vai vamos rir, falar né, claro. dessa porra. Sim, tu vai ver o Blade Runner no HD O Cam. Blade Runner, né? Entendeu? Não Tá é? decidido, é o Blade Runner. Eu falei Runner, não falei Runner. Ok, para de brincar, crianças, e nos vemos no próximo episódio do A Conversação. Eu tô na vodka. Tá, mas então, eu cheguei Viu? em casa. Tu tava me cortando no podcast, mas tá aí quase derrubando tudo. Deu a entender que o cara não tava falando muito bem. E aí no final ele comparava com Lars von Trier, que tem filmes como... Só que ele filmaço. cita? Ele fala Dogville, aquele... Melancolia e Festa de Família. Aí eu... Que não é dele, né? Não é dele. Que não é dele. E aí, Porra, tipo... o cara ok. consegue citar um filme que não é do cara, é foda, né? Do Javier Bardem. Ficar gradativamente mais monstruoso, assim. Não, eu acho que isso é o mais interessante do filme. De todas as coisas é realmente a relação entre os dois, que é doentia de alguma forma e vai se degradando, assim. Sim. Só que isso eu acho que é o que menos aparece. Sei lá, aparece no filme, mas... se coloca essa metáfora do relacionamento dele e dela ao mesmo tempo com a metáfora da Bíblia, na qual a metáfora da Bíblia ele seria tipo Deus e tal, até é interessante isso que tu diz de que ele é alguém que cria, mas ao mesmo tempo usa a sua criação e esgota ela até o final, e daí recomeça de novo e tipo, beleza, tá tudo bem. Sim. não tem mais. Eu acho essa ideia Agora eu interessante. Eu acho essa ideia interessante, só que eu acho que o filme mesmo não embarca eu acho que nisso, não, assim. eu pensei isso agora. Eu acho porque que isso não fica só- claro, mas eu acho que é uma leitura coerente. Sim, mas eu acho que pro filme é um sofrimento essa destruição. Essa destruição não é uma coisa foda.